Boa noite, gente. Boa noite, Andressa. Boa noite, Eliane. Vamos começar o nosso simulado de RID, né, Andressa? Hoje vai ser RID, né, que nós vamos trabalhar, né? Vários certames aí do DF, né? Isso, aham. Vários concursos aí locais. Todos os concursos locais, é lei, né? CAID, né? É, O temporário, até concurso de saúde, no próximo que vai abrir. isso. RID aí é campeão, né? É De verdade. realidade do DF. É verdade. A questão número um. Com o plano urbanístico de Brasília, Lúcio Costa pretendia que as superquadras fossem lugares livres dos preconceitos sociais, que normalmente existem na classe média das cidades brasileiras. Contudo, na prática, a formação espacial de Brasília contém os mesmos traços característicos dos processos sociais que evidenciam caráter desigual e excludente das formações dominadas por relações capitalistas de trabalho de outras cidades brasileiras. Certo ou errado? Certo. Certo. Certinho, era isso. Ele queria que as É. superquadras fosse ali tudo bonito ali, ó. Que aqui fosse terra que mana leite e mel mesmo, né? Conforme o sonho de Dom Bosco. Mas não é assim. O mesmo problema que tem em Recife, tem em Salvador, tem aqui em Brasília, das grandes cidades, né? É tanto que eles colocaram o pessoal, os candangos, ali no extremo de Brasília, né? Ou seja, no Gama, Planaltina, aqueles dois lados lá, bem extremos mesmo, para que as pessoas que ficassem só distantes, né? Fosse para Brasília para trabalhar, né? Para trabalhar, para construir a capital tão política e sonhada, né? Então foi por causa disso. Essa intenção, né? Próximo item. O tombamento de Brasília foi concedido em 1987 pela Unesco, tornando a capital detentora da maior área tombada do mundo e único bem contemporâneo a receber tal distinção. Para a preservação desse bem, existe o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico, PPCU, que define, além dos planos de desenvolvimento local, diversos planos de desenvolvimento de ocupação do solo. Certo ou errado? Ah, eu fiquei na dúvida nessa daí. Esse ano aqui. Então, o ano até que é 87. O negócio é a questão do mundo. Tomba, gente? A Unesco tomba? A Não, Unesco Não, tomba? não. Só tomba, só tomba, só tomba vocês na prova, como diz o tio Wesley. É. A Unesco inscreve. Aqui no começo já está errado, ó. É o Por nem único. ler. Foi concedido pela Unesco. Não, a Unesco inscreve. Quem tomba é o IFAM. Tomba é o desavisado na prova. Como diz o tio Wesley. A Unesco inscreve Ah, e a. Como é que fala? o IFAM. O IFAM. É o IFAM que tomba. IFAM que tomba. É igual aquelas casas antigas lá de Goiás Velho. Tudo, a maioria tombada pelo IFAM. Você não pode fazer nada. Você vai lá fazer um turismo. Tá tudo cheio de cupim. Às vezes o pessoal nem arruma. Eu acho isso errado, sabia? Também acho errado. Você não pode nem mexer, não pode nem consertar, sabe? Fica coisa meio A não ser que engessada. eles fossem, como se diz? Custear. Isso. Custear as reformas, né? Uhum. É bem melhor. Eu já fui em Ouro Preto. Lá tem umas igrejas. Tem uma igreja que podia ser frequentada só pelos escravos, né? Uhum. E aí parece mais uma casa, aquelas de pau a pique. Aham, verdade. Vocês já foram lá Eu já fui lá na igreja de São Francisco. Aí tinha dos senhores e dos escravos. Isso, os senhores dos escravos. Isso. E o meu sonho era ir. Um dos primeiros livros que eu li na minha juventude era A Ladeira da Saudade. Uhum. E aí eu queria muito ir em Ouro Preto para imaginar a principal que descia as ladeiras para encontrar seu amor. Uhum. Só que não foi bem o que eu esperava. Foi bem frustrante.
Tá certo, o comércio de Ouro Salvador Preto. também, aquele pelourinho é todo tombado. Eu entrei naquelas igrejas todas lá tombadas também. Lá do tempo da Uhum. coroa portuguesa, que Salvador era capital. Uhum. Tem uns mausoléus, uns túmulos lá. Verdade. Bem interessante lá também. Cidades históricas de Brasília, do Brasil, né? É, mas eu sou que nem a Patrícia. Tem umas coisas que eu não sou muito a favor. É porque engessa muito, por exemplo, não pode mexer no local. Não, e tá caindo aos pedaços. É. Depois, mais à frente, falando em tombamento, eu vou falar de outra coisa aqui, quando a gente chegar em determinadas questões aqui, eu vou voltar nesse assunto de tombamento aqui. Uhum. Vamos para a questão 3 aqui. Desde antes da criação de Brasília, começava a desenvolver uma economia local. Ainda em 1960 já existiam mais de 2.000 estabelecimentos comerciais. Por volta de 1965, o plano piloto moravam quase 9.000 pessoas e 130.000 nas chamadas cidades satélites, certo ou errado? Eu botaria errado. Eu também colocaria errado. Tô achando muita gente aqui. Também, muita gente para pouco tempo. É. Mas o item tá. Peraí. Só dar uma olhada. Abrir. Mas o item tá certo, tá? Uhum. Deixa eu ver aqui o comentário. Ó, isso aqui tem comentário. Eu tinha até esquecido disso aqui. É questão comentada. Eu achei Qual é a a questão quantidade do comércio muito grande. Correta. Desde antes da criação das cidades satélites da capital, o comentário. A região de Brasília já começava a desenvolver sua economia local. Ainda nos anos 60, havia mais de 2.000 estabelecimentos comerciais por volta de 1965, quando o plano piloto moravam quase 90.000 pessoas e mais de 130.000 chamadas cidades, nas chamadas cidades satélites. Hoje são regiões administrativas. Já havia produção pequena, quantidade de frutas como abacaxi, banana, laranja, arroz, amendoim e mandioca. Uhum. Tá certinho? Na época que eu respondi esse item aqui, eu deixei ele em branco. Uhum. Cadê? Próximo item agora é a 4, né? Uhum. Na época da construção da cidade de Brasília, as redes ferroviárias e rodoviárias estavam em pleno funcionamento. Ao longo dos anos, foram expandindo, o que estimulou uma maior ocupação do centro-oeste do Brasil. Esse processo, inclusive, continua até hoje. As ferrovias e rodovias? As rodovias tudo bem, mas as ferrovias? Eu acho que isso é errado. O item está correto, deixa eu ler o comentário aqui da questão. Eita, nós também, hein? Que as redes ferroviárias e rodoviárias foram importantes durante a época da construção da capital federal, visto que já estavam em pleno funcionamento. Ao longo do tempo, até hoje, esse processo estimulou uma maior ocupação na região do centro-oeste. Meu Deus. Não, mas antigamente tinha trem, o pessoal viajava de trem para cá, né? Hoje em dia Eu os trens... sei. É. Mas eu digo, até hoje, a gente quase não vê falar de trem aqui, né? O trem que passa por aqui, né? Que passa ali na cidade do automóvel e vai ali no Valparaíso, né? Então, ele só é industrial, né? Só de carregar coisa, né? Esse trem, inclusive, passou agora há pouco aqui perto de casa, que eu moro no Jardim Oriente. Aí ele passou aqui embaixo, agora há pouco eu escutei o barulho dele. Ele passa bem perto da cidade do automóvel. Isso, tem até a linha, aí, né? Ele passa ali no setor dos inflamados, depois tem a linha, passa ali. Verdade. Esse simulado... Ele é carga, ele é carga, esse né? simulado é interessante a gente guardar para revisar, viu? É. Né? Uhum. Ele tem carga, né? Verdade.
Hein? Aquele trem é carga. O que aquele trem tem mesmo naquele trem que passa? Ah, meu marido falou que aquele trem lá é mais trabalha é soja, né, amor? É mais produtos alimentícios que ele transporta. Ah, Minério também, ela falou que minério também. ferro gusa, né? Uhum. Tá, agora a 5, né? Uhum. A cultura da capital federal está diretamente ligada à história da sua construção e também à arquitetura e ao urbanismo, já que ela é patrimônio cultural da humanidade. São 60,5 quilômetros quadrados de área tombada. Ah, eu não sei não. Fiquei na dúvida na área. A questão está errada. Brasília é detentora da maior área tombada do mundo. E está errada por conta disso aqui, 60,25. É 112,25 quilômetros quadrados. Lembra que tivesse sempre fala, né? Uhum. Foi inscrita pela Unesco na lista de bens do patrimônio no dia 7 de dezembro de 87, sendo a primeira cidade do século XX a merecer essa distinção. É 112. Qual a área tombada, por favor? 112 quilômetros? É 112,25 quilômetros. Uhum. Próximo item agora é o 6, né? Não, é o. Isso. O 6 mesmo. Tá. Brasília foi reconhecida como patrimônio por conta da concepção modernista, baseada nas ideias de Lúcio Costa, que integravam a escala monumental dos grandes espaços das construções. São bucólica da convivência ao redor das áreas verdes. Certo ou errado? Não, você está lendo a 7. Você pulou a 6. Ah, tá, perdão, é porque essa palavra eu me escrevi. Brasília foi inscrita na lista da Organização das Nações Unidas. É porque eu me confundi. Uhum. É da Unesco, né? Aham. 7, com o objetivo de inscrever a cidade à preservação para as futuras gerações. Certo ou errado? Sim. Certo. Certinho, tá? Uhum. Porque eu pensei, eu li o comentário da outra e me confundi. Tá, então agora essa que é a próxima, né? Brasília. Cadê? É a 7 agora, né? Brasília foi reconhecida como patrimônio por conta de sua concepção modernista, baseada nas ideias de Lúcio Costa, que integravam a escala monumental dos grandes espaços e construções de intenção bucólica da convivência ao redor das áreas verdes. Certo ou errado? Certo. Certo. Certinho. Deixa eu ver aqui o comentário aqui. Lúcio Costa dividiu o projeto em 4 escalas. Era esse comentário que eu queria ver mesmo. Quem fala muito disso é o Wesley. Uhum. Escala monumental e a residencial são fáceis de identificar. Escalada dos ministérios e as superquadras, respectivamente. E as duas, Gregória e Bucólica, juntam numa convivência coletiva. Gregária de trabalho, bucólica, os parques que tem no plano piloto, né? Bucólica. Isso. Agora é a 8, né? Isso. A presença de operários vindos dos mais diversos pontos do país, a exemplo mineiros e nordestinos, conhecido como candango, foi vital para a construção de Brasília, além de ter contribuído para a diversificada composição da população do Distrito Federal. Os goianos, os mineiros, eles fizeram parte, mas era mais nordestinos e goianos, não? Tá errado, né? Tá errado. Vamos aqui, tá errado. Agora vamos ver o comentário. Em 1957, chegaram ao local da futura capital os primeiros trabalhadores, uma massa enorme de trabalhadores de origem rural e quase totalmente analfabeta, o que emigrou para começar a construção. A grande predominância eram nordestinos,
mas os mineiros e goianos também foram importantes nesse processo, que deslocaram para trabalhar na construção, o que favoreceu o cenário cultural. Entenderam? Certo. Então a questão tá o quê? Tá certa ou tá errada? Tá errada, tá? Errado. Isso. Porque os mineiros foram uma parte bem menor. Uhum. É. Tá dizendo como fosse maior, né? Como fosse Isso. grande. É. E agora é o item 9. 9, né? Uhum. A inexistência de conflitos, de eventuais confrontos entre trabalhadores, principalmente os operários, conhecido como candangos, e a força de segurança foi nota de destaque ao longo dos trabalhos da construção da capital? Erradíssimo. Né? Errado. Errado, né? Tinha conflitos, sim, tinha a GEB, a guarda, guarda Expedicionário, né? Tinha conflito, tinha greve, tinha essas coisas tudo aí, né? Tentaram fazer greve e a polícia vinha com tudo mesmo, né? Na GEB. Agora, a 10, né? Uhum. A partir dos anos 80, a construção civil perdeu força e não era mais a grande propulsora da economia local, ao passo que o turismo está em expansão, desde o final dos anos 90, quando passou a receber visitantes para lazer e cultura. A partir dos anos 80, a construção civil perdeu força, não era mais a grande. Ai, aquela coisa, eu não tenho certeza, mas a partir dos anos 80, a construção civil perdeu força. Acho que ganhou força, não foi não? Tá errada a questão, Errado, tá? porque mal começou a cidade. Pois é, como é que ele ia perder força se estava construindo Brasília, né? O comentário da questão. A partir dos anos 2000, a construção civil começou a perder força, deixando assim de ser a grande propulsora da economia. Foi nos anos 2000. Foi aí que o setor de serviços começou a ficar cada vez mais forte. Outro setor da economia que é importante citar, devido à forte expansão, principalmente da história recente, é o turismo. Isso porque a cidade de Brasília está estruturada para receber visitantes, oferecendo lazer e cultura. Tá? Isso. Então tá errado, né? Agora, errado essa daí. Que foi a partir dos anos 2000, tá? Não é a partir dos anos 80, não. Igual como vocês falaram, mal estava começando a construção e já perdendo força. Não faz sentido, né? É porque tem coisa que a gente tem que ir pela lógica, né? Porque é uma coisa sem lógica. Isso. Tem obras de Brasília que são bem novas, né? Como a Biblioteca Nacional, né? Outras aí. A Catedral, a Rainha da Paz. Agora é a 11, né? Deixa eu abrir aqui. Essa questão aí, peguei ela de prova, mas com certeza ela foi adaptada aqui, porque ela caiu foi no da saúde aí do ano passado aí. A bandeira do Distrito Federal é composta por um retângulo branco representando a paz. No escudo verde e amarelo, seu esmalte único, sinófilo, e do seu único metal, o ouro. Juram fidelidade aos símbolos nacionais? Eu não lembro dos detalhes, não. Também não. Mas é isso mesmo, tá? O retângulo branco é a paz. É do Brasil, né? Lembra do Brasil. Aquele lá é a paz, né? O verde e o amarelo, seu esmalte único, sinófilo. O seu único metal, o ouro, sim, igual como na bandeira do Brasil, né? Aquele losango é o ouro. Fidelidade aos símbolos nacionais. Né? Parece com os símbolos nacionais, verde e amarelo, né? Sim, aquele branco é a paz. Sinófilo, eu não sei nem o que é. Esmalte único, sinófilo. Eu não sei nem o que é sinófilo. Mas enfim. Na bandeira do Brasil eu sei que é as matas, né? Não sei o que é sinófilo. Seu esmalte único, não sei.
Mas é assim que fala, né? É assim que está descrito, assim que caiu na prova, na prova da saúde no ano passado, né? Uhum. Questão 12. O brasão do ODF foi idealizado por Guilherme Almeida, antes da inauguração da capital. Ele representa a Cruz de Brasília, composta por 4 flechas divergentes, que remetem aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. O símbolo também faz alusão ao cruzamento entre o eixo monumental e o rodoviário. Certo, né? Tá bem condizente. Né? 4, sim. Isso aqui também caiu, essa questão foi adaptada, né? E ela também caiu na prova da saúde também. Isso aqui muita gente ficou doida, porque muita gente não tinha nunca estudado essas coisas aqui na vida, né? Não esperava que ia perguntar nada sobre a bandeira, né? Nem o brasão. É. Gente, a história é tão grande, tão extensa, que a gente não tem a mínima ideia do que eles podem perguntar. Gente, pode até perguntar de Renato Russo, pode até perguntar do Plebe Russo, essas bandas de Brasília. Meu Deus, por isso que eu tenho medo. Eu assisti até o filme do Renato Russo. Trabalhava o rock. Sabe por que ele plantou? Ele plantou o rock porque Brasília não tinha diversão. Como ele falou, Brasília era um caos. Não tinha divertimento. Então ele resolveu juntar os jovens para expandir a cultura rock na época militar. Porque era proibida a liberdade de expressão. Então o rock seria um movimento para que o jovem pudesse se apresentar à sociedade. Por isso que ele deixou bem claro no filme, né? Que é transformar Brasília. Muitas músicas foram proibidas de ser tocadas na época militarista, da ditadura. Agora é a 13, né? Isso. Desde a inauguração de Brasília, sua população é predominantemente urbana. E é uma área bastante povoada, possuindo alta densidade demográfica. Desde a sua inauguração... Parece correto. Correto, porque Tá parecendo correto. a área rural é só as redondezas, né? Tá certo, tá? Deixa eu ler aqui o comentário. Pra mim correta. No DF ocorreu o fenômeno impulsionado pela construção de sua cidade, sendo que poucas décadas a população urbana cresceu números exorbitantes. Fato este que contribuiu para que a cidade, mesmo nascida após o planejamento baseado em preceitos do urbanismo moderno, apresentar desde sua origem a sua predominância urbana. Cadê? É a 14 agora, 14. né? No DF, apenas um município, sendo as demais cidades conhecidas como cidades satélites ou regiões administrativas. Errado, né? Errado. Errado. Sem comentários essa daqui, né? Vamos para a próxima. Diferentemente dos estados e do país, Brasília não é dividida em cidades e bairros, portanto não há prefeituras. A capital é composta por 33 regiões administrativas, conhecidas popularmente como cidades satélites. Certo ou errado? Errado. Na época dessa Na questão... época estava errado. Estava certo. É. Agora está errada, né? Assim, Não são 33, são 35. 35. Próximo item. De acordo com a Secretaria do Estado do Distrito Federal, o DF é dividido em... Como é que tá aqui que eu botei? É a 16, né? 33 regiões administrativas, cujos limites físicos... Nem precisa ler, né, gente? Ela também era correta, tá? Isso mesmo. Definem jurisdição, ação governamental, descentralização... Era corretíssimo.
redondinho o item, né? Mas a gente sabe que não está mais certo, né? Próximo item aí. O Distrito Federal possui 35 regiões administrativas. A sua capital é Brasília, uma cidade que faz parte do Planalto Central, no centro-oeste do Brasil, que é considerada patrimônio cultural da humanidade. E aí, certo ou errado? Certo. Certo. Aí a questão, cadê? Aí a 17. questão está errada, porque está dizendo que é a capital. Ah, é o Distrito Federal. Tá errado. É. Muda aí. É verdade. Não, peraí. O Distrito Federal é dividido em 35 regiões administrativas, tá certo. Uhum. E a sua capital é Brasília. Tá errado. Isso. É, Uma tá cidade errada, tá? satélite que faz parte do Planalto Central. Aqui o tio Wesley botou correta aqui, mas engraçado, ele tá escrito correta. Ou eu falei, né, nem pra não ter falado o nome da pessoa. Mas aqui o comentário tá correta, tá? Mas, tá escrito correto, mas tá errado. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, o DF é dividido em 33. Brasília é capital do Brasil, mas não do DF. Pois Isso. esse é uma Isso, unidade. era isso que eu ia falar. O erro Já é tá esse. errado. Ele a é explicação a tá- capital do Brasil. Do Brasil. Desculpa, gente, não falei nada aqui não, tá? Do Brasil. Não do Distrito Federal. Isso. É. Agora é a questão. Vocês estão vendo que essas questões, se você não ler bem devagarzinho, você perde a questão? Verdade. No capital do DF, a gente já vai se confundir. Aham. Ah, 35 ali tá atualizada. Ah, que atualizado que nada. Tá atualizado, a questão tá contaminada, né? Próximo item. As sedes das antigas fazendas e os setores tradicionais dos assentamentos vernaculares do DF, como Planaltina e Brasília, são exemplos da identidade do uso da ocupação do solo e da morfologia arquitetônica das cidades do Planalto Central, anteriores à construção da cidade de Brasília, à época da construção da nova capital. Essas cidades, de pequeno porte, eram centros de apoio no meio rural goiano. Certo ou errado? Tá com cara de certo. Tá cara de certo mesmo. É a 43? Peraí, não. Não, Pra a 18. 18. não. É porque pra mim aqui é outra coisa aqui. Tá certa, tá? Certinho. Agora é a 19, né? Isso. O território do DF é um mosaico morfológico. Brasília não foi construída em território virgem. Os núcleos urbanos de Planaltina, aí tá a data aí, Braslândia, anos 30 tal, e as sedes isoladas das fazendas pré-existiam a edificação da nova capital. O modernismo clássico de Brasília do início constatou com o vernáculo das construções seculares. Certo. Certo. É correta, tá? Vou dar uma lida nesse comentário aqui, depois eu vou comentar algumas coisas que eu lembro mais ou menos de cabeça. Tanto Planaltina é de 1859, quanto Braslândia, que é mais nova, 1933, são marcadas por construções vernaculares, que demarcam a estrutura singela, que marcam suas fundações, com construção de Brasília, o modernismo empregado na cidade, com vernáculo. E essas fazendas que fala, tinha a fazenda, a Papuda, né? Era o endêmio, a mulher que tinha um problema aqui, né? Papo. Tinha do Córrego Bananal, tinha a Fazenda Bananal, tinha essas fazendas aí, no Torto também, no Varjão, né? Isso. Tinha a Fazenda do Varjão, o Torto, essas coisas também.
Uhum. Tem o Rio do Torto ali, né? O Rio do Torto, Brasília ali. Cidades que foram, algumas fazendas que foram desapropriadas, né? Isso. Tinha essas fazendas soltas por aqui, então, como falou, não era totalmente virgem, tinha mesmo. Uhum. Qual é o próximo item agora? 21. 21, né? Não, 20. Ah, é 20. Os núcleos urbanos Planaltina e Braslândia, pré-existentes à construção de Brasília e à construção do atual Distrito Federal, são cidades históricas, nas quais o poder público impôs restrições à urbanização, vistas à preservação do seu patrimônio histórico. Certo, né? Esses mais tradicionais têm caráter histórico. Que realmente deve ser, são preservados. É igual o Planaltina, tem a parte Essa histórica. questão, eu marquei como certa, mas ela está errada. Vou ler o comentário aqui. Infelizmente, mesmo sendo cidades históricas pré-existentes à construção de Brasília, os núcleos urbanos Planaltina e Braslândia não têm restrições do poder público quanto à urbanização, vistas à preservação do seu patrimônio. Eu não entendi, que eu falei que eu ia até falar mais à frente disso, sobre isso aqui, porque lá em Planaltina, aquela rua Piauí, tem uma cidadezinha tudo tombada, parecendo casa do interior, tudo assim com cara de tombada. Minha mãe sempre falou pra mim, aqui é tombado, aqui é tombado. Interessante, né? Eu colocaria como certo e achando que estava certo mesmo. Também, por causa da questão histórica que tem na cidade, que é algo que é preservado até hoje. Que a gente vê, tem umas igrejas, umas coisas que parecem nem em Brasília lá. Eu que vou muito em Planaltina, né? Aí, tanto que a primeira vez que eu ouvi falar essa palavra de tombamento foi minha mãe. Desde criança ela falava, Planaltina é tombado, Planaltina é tombado. Vou lembrar daquilo do que o Francelino fala. Eu zelo pelo o conjunto urbanístico da Caixa d'Água da Ceilândia, né? Só lá no plano que vale, né? Pois é, eu não sei que tombamento é esse, né? Em Planaltina que o pessoal fala. Não, e detalhe, se você for lá na Asa Sul, é muito difícil você ver assim, portões assim pra fechar. As casas parece que estão igual em Beverly Hills, tipo, não tem muro direito, você anda lá, você vê lá o cachorro. Se for entregar a carta lá, alguma coisa assim, você vai sentir um certo, assim, uma certa interrogação. Será que tem cachorro aqui perto? Será que eu vou ser assaltado? Porque, e um silêncio tão grande, sem muro por perto, né? Fica uma coisa assim, meio jogada, alguma coisa assim. Aqueles prédios não pode construir, não pode botar portões dos pilotis, né? Verdade. Aqueles prédios antigos que tem umas vidraças TV que, meu Deus, já tá passando da hora de trocar anos. Então, essas questões que eu vejo o pessoal falando, a caixa d'água é tombada, é tombada. Quando fala de tombamento assim de Brasília, a gente só lembra ali do plano piloto. A gente, como fala o Francelino, a gente não zela pelo conjunto urbanístico da caixa d'água, nem da e nem de Planaltina. Gente, eu vou ser sincera com vocês, eu não vejo graça nenhuma naquela caixa d'água. Ela parece uma garra assim de ET, né? Assim, Não, segurando quem assim, quem é a pessoa que vai querer conhecer a caixa d'água de Ceilândia? Ai, Jesus. Só o Francelino mesmo que é doido, que chega lá, que chegou lá na Torre Eiffel e falei, sou mais a minha caixa d'água. É muita modéstia. É porque ali na década de 80 foi muita referência. A referência de Ceilândia era a caixa d'água, para o pessoal que não conhecia, né? Então, é igual o Gama, né? O Gama é Catetinho, né? Catetinho ali é a residência oficial do presidente. Então, cada local tinha um ponto para servir de referência, né? Quando foi inaugurada na década de 70 aquela caixa d'água, caiu um monte de gotículas de água. Foi muito bom, o pessoal falou na época.
Tava Pois é, caindo montanha. infelizmente, quando a gente vai falar, todo ano a gente trabalha isso, né, Andresa? Sobre os pontos turísticos de Brasília. Eu tenho que falar da caixa A d'água? caixa d'água, eu falo, meu Deus. Mas se a gente for ver várias cidades, sempre nos Estados Unidos, é, tem uma caixa d'água sendo a referência da cidade. O formato bem diferente, é claro, né? Uhum. E aquela Praça do Relógio também, bem feinha. Bem feinha. Ela é bem antiga, aquela praça do relógio. A preservação da pobre. Ali tinha que ter uma fonte, tinha que ter um negócio assim, Né? bem, né? Aquele relógio assim, bem imponente. Aí sim. Mas o pobre do relógio, meu Deus. Aí quando ele foi em Londres ver o Big Ben, ele fala: sou mais eu sou mais a Praça do Relógio, só falta. É, aquele relógio tinha que ter uma musiquinha assim. Igual aqueles relógios antigos, né? Que era bem assim. Tan, 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 tan. Ah, era tão bom, né? Aqueles relógios antigos, né? Quando funcionava. Pendular, né? Relógio pendular. É, verdade. E a torre de TV, Lúcio Costa disse que fez a torre de TV, né? Foi obra de Lúcio Costa. Ixi, eu nem sei se é um dando um spoiler de uma questão, às vezes eu falo uma coisa, é spoiler. Diz que foi inspirado na Torre Eiffel. Uhum. Verdade. Ai, ai. Só na cabeça dele, né? Eu tô vendo aqui que a questão 21 é bem atual, né? 21. Uhum. Olha, será que a pessoa tá numa questão rápida fica lendo na outra? Ah, 21, né? Cadê? Essa daqui eu tive que dar uma adaptada nela. Uhum. Mesmo de maneira interina, do Distrito Federal já teve três governadoras. Aí eu botei 4, né? 4 governadoras. Eu mudei, aqui tá 3 no meu material. Márcia Mudei. Kubitschek. Márcia Kubitschek, Arlete Avelar Sampaio. Sampaio, Maria de Lourdes Abadia e Celina Leão. Celina Leão é a atual Uhum. vice. Na questão original no meu material, fala assim a questão. Cadê? Fala que, ó, mesmo de maneira interina, o DF já teve 3 governadoras. Márcia Kubitschek, Arlete Sampaio, Maria de Lourdes Abadia. Uhum. Na época, eu não sei se fosse hoje em dia, não sei se teria mudado o item, né? Mas se Não foi, sei se foi. teria. Oi? Mas se foi, foi. Mas eu mudei o item, como aqui estava correto, para continuar correto, eu dei essa atualizada aí, para não ter recurso, né? Uhum. A Márcia Kubitschek foi que ano? Eu vou ler o comentário aqui para vocês. Arlete Tá? Sampaio eu lembro, a Maria de Lourdes Abadia eu lembro, e a Celina Leão, claro, né? Quem não lembra. Márcia Kubitschek foi eleita vice-governadora do DF no governo Joaquim Roriz. Arlete Sampaio foi eleita vice-governadora no governo do Cristóvão Buarque. Maria de Lourdes Abadia foi eleita vice-governadora no governo do Joaquim Roriz, né? Isso. E, como aqui não fala na questão, Celina Leão foi eleita vice-governadora no governo Ibanez Rocha. Enganei. Isso. Opa, tá gravando, pode falar isso. Vixe, Maria. Ô, Patrícia, Oi. não põe essa aula no ar pra gente não ser presa. Você procurada. E a Márcia Aí é tanta gente Kubitschek, que queria, né? eu lembrei dela, Márcia Kubitschek. Ela foi naquela época que o governador era governador biônico, que era escolhido como se fosse assim um órgão, tipo o colégio eleitoral quando escolheu Tancredo Neves. Então tinha tipo um governador biônico escolhido por um tipo um conselho. Era, como é que se diz? Não é escolhido, ele é Indicado. Indicado, né? Né? isso.
É porque Roriz, Hélio Prata, os governadores deles, tudo foram indicados, né? Indicado. Aí Roriz foi o último indicado e o primeiro a ser eleito, né? Isso. O primeiro mandato dele era indicado, aí quando ele, em 1990, O primeiro mandato ele foi indicado e o último ele foi, um dos últimos meses ele foi eleito. Isso. o segundo ele foi eleito, aí teve o terceiro, depois que teve Cristóvão Buarque, aí ele voltou. Teve o quarto, ele teve, nem sei mais como é que foi. É porque é o seguinte, teve uma eleição que não poderia ser a pessoa dele. Aí colocaram Vanderlei Valim. Vanderlei Valim, parece. Valmir Campelo, não? Tinha o Valmir Campelo e depois veio Vanderlei Valim. Que ele veio, pra não ficar repetindo o Roriz toda hora, sabe? Aí colocaram o Vanderlei Valim como Mas se que fosse na verdade era da mesma. Era só usar o nome da pessoa, digamos, né? E quem mandava mesmo era Roriz. E quem mandava mesmo era o Roriz. É. Não teve uma eleição que teve um candidato que todo mundo sabia que não era ele que ia governar? Ele só estava sendo usado? Não lembro. Foi a governador. Governador. Que, inclusive até perdeu. Nem lembro mais. Mas eu lembro que tinha. O pessoal é um amor tão grande por Roriz que eu acho engraçado. Ai, o Roriz me deu Nossa senhora, eu casa. lembro daquelas senhorinhas. O tanto que amava o Roriz. Verdade. Eita, homem bom. Homem bom era Cristóvão, homem bom era Cristóvão. Ah, era o Cristóvão que veio depois. Do Roriz era esse. No comício, né? Do Roriz era bem assim, sou azul, sou Roriz, Sou quero Roriz, ver todo ver mundo você feliz. Tu até quando de vez em quando Sou fica azul, Roriz, Roriz. Ele merece ganhar, acho que era. Minha filha, mas tem muita família aí que tem sua casa própria hoje, graças ao Roriz. Isso. Eu tenho uma tia que ganhou casa na Samambaia. Casa não, lote. Minha filha também tinha casa na Samambaia também, foi na época do Roriz. Casa não, também. era lote. Eu lembro da Samambaia dessa época, que logo que ela ganhou esse lote, e aí começou as construções, né? E aí ela pedia para eu e minha prima ir lá visitá-la. Menina, a gente rodava em círculo lá nessa casa dela e nunca encontrava. Era tão difícil encontrar as casas. Nossa. E aí não tinha uma época, não tinha luz, era só o bar. Ixi, eu lembro direitinho dessa época. Ah, mas eu tenho uma história de Samambaia aí que eu não posso falar porque tá sendo gravado aqui. Mas depois que terminar de gravar, eu falo. Eu lembrei do negócio que meu pai falava, eu não posso falar aqui, né? Não posso falar gravando aqui, mas eu lembro umas histórias aí que meu pai contava. Que ele falava, toda vez que ele contava essa história, eu morria de rir. Pois é, Samambaia. Era engraçado, mas também tem lá. Até aquela música Melô do DF, né? Que aquele JJ Fernandes, ele cita até um trecho. Se o Roriz tu não vaia, tu mora na Samambaia. Eternamente grata a Roriz. Legal. É qual agora? 22. Qual é a 22. questão? 22? Isso. De acordo com o levantamento realizado pela Codeplan, entre as regiões administrativas, a maior concepção populacional do DF, podemos citar Taguatinga, Plano Piloto, Samambaia e Ceilândia. A ordem tá errada. É Ceilândia, Plano Piloto, Samambaia e Taguatinga. Eu também acho que é só. Aqui não falou como não falou respectivamente, né? Considera geral, né? Deixa eu ver Mas aqui. aí ia deixar a gente bem, né? É mesmo. Eu não ia saber o que fazer aqui. Porque tem que ter o respectivamente. Não, mas a questão entre as cidades. A banca gosta de brincar. E essa questão aqui, ela tá desatualizada, né? Porque Porque realmente, antigamente, a mais populosa era Taguatinga mesmo.
Era mais Ela, selante. ela tá, e aí ainda escrevi o nome errado aí, Cdeplan, era Codeplan, né? Pois é, Cdeplan. Codeplan não existe mais, é Eu outro pensei que nome, era tá? erro de digitação. Não, Cdeplan tem o erro de digitação, Cdeplan sim, tá errado, que é Codeplan o nome certo. Tá errado o nome de digitação. E também ela não existe mais, a Codeplan não existe mais, tá? Aham. Mas a questão tá certa, mas a Codeplan não existe, ela mudou o nome. Mudou o nome. Item Pro, mas a questão tá certa, esse foi erro de digitação aí, transformem esse E no O aí. Questão 23 agora. Brasília possui características próprias do seu contexto territorial, apresenta uma grande cidade central e é marcado por um processo de polinucleamento das regiões administrativas do DF, os quais os mesmos intercalados por áreas rurais são fortemente influenciados pelos centros de aglomeração. Tá certo. Certo. Certo? Né? Mesmo tendo. É tudo aglomerado, é tudo junto, né? Mesmo ali tendo uma areazinha rural ali em Teresina, em algum lugarzinho, né? Mesmo assim, ó, cadê? O plano piloto aparece como centro polarizador do DF, além de abrigar a maior parte do serviço da capital. Ainda concentra nada mais, nada menos que 41% dos empregos da capital. Tá? Isso. Próximo item, agora é a 24. 24, né? Por ser sede dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o DF está constitucionalmente impedido de ter autonomia político-administrativa? Errado. Errado, né? Não é o fato de ser sede dos três poderes que deixa o item errado. Desse da autonomia, né? A CF deu ao DF, né? A Constituição deu ao DF, em seu pleno exercício, a autonomia política, administrativa e financeira, observados os princípios constitucionais. Ele é sede dos três poderes? É sim, executivo é sede, né? Claro que ele só tem mesmo dois poderes, executivo e legislativo. Mas aí é o que eu sempre o Wesley fala, né? Não esquecendo que isso é só no... Como se fala? Em RIT. Em RIT, que é considerado que ele é sede dos três poderes. No anão lá, quando for em lei orgânica, aí não. Né, Andrés? Ai, o que é isso, gente? Vamos lá. Os meninos batendo na porta com força aqui. Agora é a 25, né? Passadas 6 décadas de sua inauguração, Brasília segue as linhas gerais do plano que norteou sua construção, especialmente quanto à quantidade máxima de habitantes esperados na nova capital brasileira. Passadas 6 décadas. Fiquei na dúvida. Norteou sua construção, especialmente quanto à quantidade máxima de habitantes esperados para a nova capital. Eles não esperavam a quantidade. Sim, a princípio eles não imaginavam. Não era o que eles imaginavam, era o que eles queriam, né? Que não fosse uma capital como outra qualquer. Principalmente no que se refere à população. Passar vocês 10 Tá errado. Tá errado. Ela não segue, tá errado. Brasília foi prevista para atingir de 500 a 700 mil habitantes. Teve sua população aumentada ao longo dos anos, chegando a atingir, segundo estimativas recentes, o total... É aquilo que foi falado, né? Que não era a intenção, né? Como diz o Reginaldo Veras, Brasília era para ser o avião e a solidão. Aquele negocinho, né? O avião e a solidão. Era só para os políticos virem, mas na verdade suas residências talvez nem seriam aqui, né? Isso.
era o avião e a solidão. Sempre o Reginaldo Veras fala nas aulas dele, né? Agora é a 26, né? Isso. A estrutura urbana do DF se caracterizou desde a origem, da década de 60, 1960, por um padrão polinucleado, fortemente polarizado pelo plano piloto, com núcleos populacionais dispersos, socioespacialmente segregados e extremamente dependentes da área central quanto aos empregos e serviços. Certo ou errado? Certo. Certíssimo, né? Agora é o último item, né? Isso. Diferentemente do plano piloto projetado por Lúcio Costa, a ocupação do entorno do DF praticamente desconheceu o planejamento urbano, o que explica muitos dos problemas que envolvem a região, como, por exemplo, transporte público, moradia, lazer, saneamento e saúde. Certo. Certinha, questãozinha aí do temporário, né? Essa aí foi boa. Né? Isso E mesmo. terminamos nosso simulado de rir de hoje. Gostaram, gente? As primeiras Muito questões bom. eu vou ter que guardar esse simulado e dar uma revisada, porque foram coisas que eu desconhecia muita coisa. É Agora, verdade. essas mais para trás foram coisas que a gente já viu, né? É. Verdade. Pois é, e você aí de casa, dê o like, joinha, inscreva-se no nosso canal, porque aqui o conhecimento é para você. Amanhã vai ter o que, Andressa? Amanhã? Amanhã é Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. Isso, é o ECA e... A ECA fez aniversário essa semana. Foi, né? Eu vejo as coisas só pela metade. Tipo, eu vou passando na sala, tá passando no jornal, eu vejo. Só eu também. Aí eu Mas só vi vejo alguma as coisas assim. Aí eu vi que o ECA tá fez aniversário esse ECA. É verdade. Muito bom. Outra coisa, gente, parece. eu quero passar minhas coisas para os outros, né? Uma coisa que a gente sempre tem que se atentar é essa questão de tombamento e inscrição, né? A Unesco não tomba, ela inscreve. Ela tomba desavisados na prova. O IFAM que tomba, o IFAM. O IFAM que tomba. Isso mesmo. Porque perdeu uma questão dessa por causa disso. Aí um bocado de gente passa na frente. Verdade. Pois é, meninos. Então amanhã a gente vai continuar com o ECA. Colocar aqui para gravar. E você aí de casa, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Esteja sempre conosco e traga, por favor, sugestões para a gente continuar estudando. Né, Andressa, né, Eliane? E amanhã vamos continuar estudando, né? Então tá, obrigada, meninas. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã, às 20h30, né? Às 20h30. Fé em Deus. Amém. Obrigada, meninas. Obrigadão. Fique com Deus. Tchau, público de casa. Beijos. Com Deus. Tchau.